Você vai viajar na categoria econômica e não pretende pagar por um upgrade de assento no avião? Então você precisa considerar esses fatores que eu vou compartilhar nesse vídeo para te ajudar a fazer a escolha do melhor assento para você. Olá, eu sou a Aline e vamos lá para a primeira coisa que você precisa considerar na hora de escolher o seu assento, que é a categoria de assento. Depois disso eu vou falar também sobre a posição da fileira dentro da aeronave. Vou compartilhar com vocês também algumas ferramentas e sites que vão te ajudar a ter uma noção melhor e uma visualização dos assentos disponíveis no voo que você vai estar pegando. E quais são os considerados piores assentos dentro do avião e algumas dicas de coisas que você deve evitar. Agora, sobre os assentos. Na maior parte das aeronaves, a gente vai ter uma configuração de 3-3, que são 3 assentos do lado esquerdo da aeronave e 3 assentos do lado direito. E dentre esses 3 assentos, nós vamos ter janela, meio e corredor. Então vamos pensar aqui agora nas vantagens do assento da janela. Primeiro, a vista. Segundo, você tem a vantagem de se encostar caso você queira tirar um cochilo ou até mesmo para viajar com mais conforto, porque você tem ali esse apoio da aeronave logo do seu lado. Além disso, você tem um pouco mais de privacidade, porque você não está diretamente ali ligado ao corredor. Mas existem alguns contras. O primeiro deles é, se você precisar ir ao banheiro durante um voo, principalmente se for um voo mais longo, você vai precisar pedir para as pessoas que estão do seu lado se levantarem para que você possa passar. Então existe aí uma limitação de deslocamento, que também acaba afetando a sua possibilidade de ter acesso à bagagem ali que está no compartimento acima do assento. E um outro detalhe a se considerar é que o assento da janela tende a ser um pouco mais frio que os demais. Agora, já que a gente já falou da facilidade de acesso ao corredor e à bagagem, o próximo assento é o assento do corredor, que obviamente vai te dar mais liberdade de movimentação. Você não vai precisar pedir para ninguém se levantar ou te dar licença caso você precise ir ao banheiro ou queira levantar, esticar as pernas, principalmente se for um voo mais longo. Então muita gente opta pelo assento do corredor por causa dessa facilidade de mobilidade. Agora, o assento do meio, na minha opinião, não tem nenhum pró, porque você vai ter menos privacidade, principalmente se você não estiver viajando com 2 pessoas que você já conhece, então você vai sentar do lado de pelo menos alguma pessoa estranha ali, ou da esquerda ou da direita, e você tem que pedir licença para sair, você não tem nem a vantagem da janela e nem a vantagem da mobilidade do corredor. Então, é o assento que todo mundo evita. Uma coisa que muita gente recomenda para o caso de viagem dupla é que as 2 pessoas que estão viajando juntas reservem o assento da janela e o assento do corredor. Porque assim, caso esse voo esteja mais vazio e o assento do meio acabe ficando disponível, vocês vão ter um assento extra ali e vão viajar com mais conforto. E a outra possibilidade é de que sim, esse assento acabe sendo reservado e alguém se sente ali. E nesse caso você pode oferecer para a pessoa escolher se sentar ou na janela ou no corredor. Então é uma possibilidade também. Agora, na minha opinião, o assento da janela é o melhor, porque eu consigo viajar com muito mais conforto e eu sinto que eu tenho uma privacidade maior também, além de poder controlar a janela, se eu quero que ela fique fechada para eu tirar um cochilo ou aberta para apreciar a vista. Então, essa é a minha preferência sempre. E já tendo falado dos tipos diferentes de assento na aeronave, a gente vai pensar na localização deles. E aí, para isso, a gente vai pensar em assentos que estão mais à frente, mais no meio, ali perto da asa, e os assentos que estão mais no fundo. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês na tela um mapa de assentos que eu retirei de um site chamado SeatGuru. É um site que muita gente procura para poder ver o mapa de assentos do voo específico que vai pegar, que é muito legal. Você pode entrar no site e colocar lá qual é a companhia aérea que você está voando, a data, e você vai ter o mapa daquela aeronave específica na qual você vai voar. E aí o site também te fornece algumas informações que são baseadas em review de usuários. Então tem alertas de assentos para você evitar, assentos que são considerados melhores, com mais espaço. E aí vocês vão acompanhar aqui ao longo do vídeo como que é esse mapinha, e eu vou deixar o link do site para vocês também na descrição. Mas tem um outro site que se chama Aerolopa. Esse site tem uma vantagem que é de conter mapas mais atualizados. Porém, ele não tem tantas informações quanto o SeatGuru. Então o que eu recomendo é que se você queira ter acesso a esses mapas, olhe nos 2 sites, porque assim você consegue ter mais informação pelo SeatGuru, mas você também tem imagens mais atualizadas e tem um gráfico visualmente mais agradável no Aerolopa. Também vou deixar o link para vocês na descrição. E os 2 sites são sites em inglês, mas você pode configurar no seu navegador para eles aparecerem para vocês traduzidos para o português. Se você está gostando do conteúdo desse vídeo até aqui, antes de ir para a próxima parte, eu quero só te lembrar de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito e só um cliquezinho não custa nada.
Então vamos pensar aqui no layout da aeronave e na distribuição dos assentos. Vamos começar pela frente. Esses assentos têm prioridade no desembarque. Eu recomendo que você opte por algum desses assentos caso você tenha uma conexão apertada, esteja com o tempo ali meio reduzido, ou que você precise passar pela imigração ou alfândega, porque assim você vai desembarcar primeiro. Então você vai ter mais tranquilidade de tempo e você também vai ter prioridade na fila, caso seja o caso aí da imigração e da alfândega, porque você vai ter desembarcado primeiro e vai chegar na fila primeiro naturalmente. E qual que é a desvantagem de você sentar em um dos assentos da classe econômica mais à frente? Caso você queira ter a chance de voar com um assento vago do seu lado, sentando na frente você não vai ter uma grande chance disso acontecer, porque esses assentos, como eu falei, são mais disputados por causa da vantagem do desembarque com prioridade. Agora os assentos do meio. Tanto a parte da frente quanto a parte de trás tem menos estabilidade, ao contrário do centro da aeronave. Por isso, esses assentos são menos afetados pelas turbulências. Se você tem problema com enjoo durante a viagem de avião, esse também é um assento recomendado para você, porque você vai balançar menos, vai viajar com mais conforto. E pensando nas fileiras do meio, algumas coisas que acabam afetando a sua experiência são o fato de que esses assentos ficam localizados mais próximos às turbinas do avião, portanto, quem senta neles sofre mais com o ruído. Mas isso pode ser facilmente resolvido se você viajar com um fone de ouvido com cancelamento de ruído, que é o que eu faço, e que me ajuda a viajar com mais conforto, independente do assento do avião. Pensando ainda nessa parte da aeronave, tem dois tipos de assento que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque eles têm algumas características particulares. Os primeiros são os assentos localizados na fileira logo antes da saída de emergência. Vocês estão vendo aí na tela que eles estão até de amarelo, porque é um sinal de alerta. Esses assentos têm menos espaço para reclinar, então não são assentos tão confortáveis. Já os assentos da saída de emergência estão em verdinho, porque eles têm mais espaço para as pernas. São assentos com mais espaço, então, portanto, eles são considerados mais confortáveis, mas eles têm alguns contras. Primeiro, você precisa pagar uma taxa adicional, a maioria das vezes, para poder reservar esse assento. Segundo, você não vai ter aquele espaço abaixo da poltrona à sua frente para colocar o seu item pessoal, então você não vai ter o seu item pessoal à sua mão durante o voo. E a terceira coisa é que você tem uma responsabilidade por sentar na saída de emergência, que é de conhecer os procedimentos de emergência caso isso seja necessário. Se for um voo internacional, você precisa ser falante da língua que está sendo utilizada pelos comissários de bordo durante o voo. Então eu acho que tem uma certa tensão acrescentada ali de você voar nesse assento, a taxa adicional, e no final das contas eu acho que o conforto não é lá aquelas coisas. Então por isso que eu recomendo muito que você evite esse assento. Agora o fundo. Se você tem o costume de voar sem reservar assento, provavelmente você está acostumado a voar no fundo, porque é lá que tem a maior disponibilidade de assentos. Porque é o lugar com menos prioridade na hora do desembarque. Alguns voos, raramente acontece de fazer um desembarque tanto pela porta da frente quanto pela porta do fundo da aeronave. Então, nesses casos, as fileiras da frente e as fileiras do fundo acabam desembarcando ao mesmo tempo. Mas isso acontece, assim, gente, muito raramente mesmo. Então, via de regra, você vai desembarcar por último se você viajar no fundo. Além disso, existem outros pontos negativos de viajar na parte traseira do avião, que são a proximidade com o banheiro, que podem gerar um desconforto, tanto pela circulação de pessoas ali indo para o banheiro, quanto pelo mau cheiro que pode acabar saindo dali e te incomodando. Além disso, é o lugar onde os comissários de bordo costumam organizar o serviço de bordo, então existe um barulho ali deles trabalhando, conversando. Se você está querendo descansar e viajar com mais tranquilidade, isso também é um fator que precisa ser levado em consideração. E além disso, a última fileira do avião é uma fileira que a gente precisa ter muita atenção, porque é uma fileira que não reclina, gente. Por isso acaba sendo extremamente desconfortável, porque tem todos esses fatores que eu comentei aqui intensificados, tanto do barulho, banheiro, quanto esse adicional de não reclinar o encosto. Então, assim, é uma fileira que realmente não vale a pena. Se você puder, fuja dela. Além disso, algumas aeronaves têm um pouco menos de espaço nas últimas fileiras, é o caso dessa aqui, que é uma aeronave da Latam. E, nesse caso, tá vermelho aqui a região dos assentos das últimas fileiras, justamente por isso, porque tem uma quantidade menor de espaço. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Mas as fileiras do fundo têm uma vantagem, que é de você conseguir visualizar tudo que está acontecendo ali no voo, porque você tá mais atrás. E além disso, você
também tem a chance maior de ter um assento vago do seu lado. Então aquela técnica lá de reservar o assento da janela e do corredor, caso você esteja voando de dupla, deixar o do meio vazio, tem muito mais chances de dar certo caso você escolha um assento nessas fileiras do fundo, mas sempre evitando aquelas vermelhinhas ali, aquelas com menos espaço e que são menos confortáveis de modo geral. Agora a gente vai dar um passo adiante e pensar numa coisa que pouca gente considera na hora da escolha do assento, que são os dois lados diferentes da aeronave, esquerda e direita. E por que isso interfere? Eu acho que duas coisas são principais quando a gente pensa nisso. Primeiro, posição de dormir. Se você está pretendendo tirar um cochilo ali no seu voo, principalmente se for um voo mais longo, você quiser realmente dormir, aproveitar para descansar, considere escolher um assento que você possa se encostar na janela, naquele lado que você costuma dormir. Então, se você dorme apoiado no seu lado esquerdo do rosto, então priorize ali a escolha de um assento na janela do lado esquerdo. Agora, se você pretender trabalhar durante o seu voo, você quiser ter um dos seus braços mais livre ali para mexer no computador, então considere isso também. No caso de você querer, por exemplo, ficar com o seu braço direito mais livre, também escolha o seu lado esquerdo e aí você pesa o que é mais importante para você, se é espaço, se é um lado certo para reclinar e faça uma escolha aí mais acertada e mais específica de acordo com as suas necessidades e com aquilo que vai te deixar mais confortável. Essas foram as dicas, espero que vocês possam colocar em prática, que isso te ajude a voar com mais conforto e melhor e não cair em cilada de pagar adicional aí por assento que não vale a pena. Te espero nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, checa aí as playlists do canal, porque eu tenho certeza que tem mais conteúdo desse canal que te interessa. E se inscreve aqui para ficar ligadinho nos próximos vídeos também. Tchau!